Há uma semana e meia nós tivemos uma Assembleia Municipal onde eu levantei umas questões que parece que passaram assim um bocadinho ao lado de algumas das bancadas, que se prendia com o incêndio em Sacavém. E eu fiz acusações, não fiz acusações, fiz perguntas que tenho noção que são graves. E que, a serem verdade, a juntar a outras tantas ou mais denúncias que me foram feitas nos últimos dias, já depois daquela Assembleia, eu acho que podemos estar na presença de um dos maiores escândalos da habitação social em Portugal. E que terá que ter consequências. Não sei se terá apenas consequências de mediatismo, eu vou ter que ter muito cuidado com o que vou dizer, mas terá que ter consequências claramente criminais. E políticas? Não sei. Ou seja, eu não sei quem sabe do assunto. O que se passa é o seguinte, relatando aquilo que, a ser verdade, eu considero grave. Os relatos que eu tenho tido na noite do incêndio, supostamente, e eu gosto muito de utilizar o alegadamente, porque o alegadamente até me mete ao debate das leis, alegadamente, depois veio-se a confirmar, alegadamente na noite do incêndio, muita gente que não vivia no bairro, apercebendo-se do incêndio, dirigiu-se à zona do incêndio reclamando que também tinha casa e que a casa tinha ardido. Alegadamente, os serviços municipais, não tendo, porque obviamente estavam numa situação de catástrofe, e eu coloco isto de uma forma relativa, não tinham conhecimento de quem é quem, e as pessoas foram chegando e foram dizendo: eu vivia ali numa barraca, então, mas está identificado, não, os meus documentos estavam lá dentro, ardeu tudo, e eu também tenho direito a casa. Neste processo de catástrofe, a Segurança Social esteve no apoio à medicação, mas já numa fase bastante adiantada, porque o incêndio começou às 5 da tarde, ou pelo menos é reportado às 5 da tarde, e pelo que eu sei, a Segurança Social chega para volta às 10h15, não porque se tivesse atrasado, mas porque não foi ativado o plano de emergência. Essa é outra questão. Essa é outra questão. Mas eu nem sequer estou a falar agora das consequências dos planos de emergência e daquilo, estou a falar da questão da habitação social. Ao que parece, existiram pessoas alojadas que aparentemente não têm direito para casa. Aparentemente existe uma família que tinha uma arrecadação de arrumos na zona afetada e não uma casa, e teve direito a uma casa. E aparentemente existe uma senhora que vivia em casa da filha num bairro à volta, mas que é proprietária de uma barraca na zona que foi o incêndio. A barraca ardeu e essa barraca era ocupada por uma inquilina, veja-se bem, uma senhora que Estamos pagava... a falar de barracas. Sim, uma senhora que pagava a renda da barraca à senhora que vive fora do bairro. Isto é grave. Isto é grave. Isto não é humano. Isto não tem a ver Isto tem a ver com questões humanas e sociais. Ao que parece, a senhora que tinha a barraca, ou que vivia na barraca, foi realojada. E a senhora que vivia fora do bairro, mas era dona da barraca, também foi realojada. E isto foi o que eu denunciei a semana passada. Entretanto, já recebi alguns avisos vê lá onde é que estás a meter, vê lá o que é que tu queres falar, mas eu vou dizer na mesma. Entretanto, ao que parece, existe em determinados bairros sociais do Conselho de Loures, existe quase que uma rede imobiliária. E o que me foi explicado é que a coisa funciona mais ou menos assim. Eu vivo numa casa, vou sair da casa ou porque arranjei melhores condições de vida, ou porque vou emigrar, ou porque vou regressar à minha terra. Por isso eu, quando estou aqui a colocar o emigrar, porque eu não estou a querer colocar apenas aqui pessoas de origem africana, ou não tem nada a ver com isso, porque há portugueses e bem portugueses colocados lá no meio. E sei que existe no bairro, eu ao sair da casa tenho duas hipóteses, só deveria ter uma, que era devolver a chave à Câmara. Mas o devolver a chave à Câmara, sabemos que aquilo vai entrar para a lista de espera que existe para a habitação social, que se estima que são
não sei quantas centenas de famílias. Então o que eu faço é, eu vendo-lhe a si, que é do bairro também, é esta rede imobiliária do bairro, a chave da casa. E você, como rede imobiliária, tem casas disponíveis para, supostamente, gente que vem do estrangeiro, passa os últimos dias da gravidez nos bairros sociais para depois ir ter os filhos ao Hospital Beatriz Anjos, registá-los na Segurança Social e ter direito a subsídios. Arrendo essas casas para férias, para familiares do pessoal do bairro que vem do estrangeiro. Arrendo essas casas para gente que vive em situação calamitosa e que precisa de uma casa porque não tem onde viver, não consegue pagar aquilo que o mercado impõe nas habitações que estão disponíveis no arrendamento legal e por isso ali consigo uma casa mais barata e até faço partilhas com outras famílias. E existem situações, isto tudo alegadamente e supostamente, e a ser verdade, e existem situações e um esquema que já alargou a Odivelas também, que se chama cama quente. Para as pessoas perceberem, é uma cama, literalmente uma cama, que é dividida por aquele que trabalha de noite, dorme naquela cama durante o dia, e o que trabalha durante o dia usa a mesma cama durante a noite e pagam entre 100 a 150 euros para ter direito a uma cama dentro destas casas. Isto a ser verdade demonstra várias coisas. Primeiro, parte política. Um completo abandono dos bairros sociais por parte da ação social, quer do município, quer da Segurança Social. Ninguém sabe o que se passa nos bairros. Isto obriga um enorme levantamento para desmistificar se isto de facto é verdade ou se é mentira. Depois, a ser verdade, isto envolve uma rede criminosa. E eu daqui retiro todas as entidades políticas que coloquei antes. A rede criminosa funciona à margem. E o facto, é uma rede paralela. Exato, é uma rede paralela. E isto significa que esta rede só existe não porque a Câmara tenha conhecimento, não porque a Segurança Social tenha conhecimento, mas porque a Câmara, os serviços sociais da Câmara e a Segurança Social se desresponsabilizaram e abandonaram aquela gente à sua sorte. Não fiscalizam. Não fiscalizam. Porque senão você sabia quem é que estava nas casas, você sabia como é que as casas são dadas, você sabia isto tudo. Quem é quem, que família é que tem direito a estar na fração tal. Isto, a ser verdade, é um escândalo. E é um escândalo que vai levar a oportunismos de um extremo e do outro, porque vamos ter pessoas a gritar com a questão de dizer eu pago a minha renda de casa e se não pagar ao senhor eu tenho 50% de multa e tiram uma casa e despejam-me e esses bandidos e vai criar aqui ondas de racismo, ondas de xenofobia e não é isso que se pretende. Porque as pessoas que ali estão e que estão a viver nestas situações, a pagar estes esquemas, alguns deles são vítimas também do próprio esquema e da própria burla. Porque não têm segurança nenhuma, porque estão a pagar uma coisa completamente ilegal, mas precisam de um teto para dormir. Portanto, que fique bem claro que a situação aqui não é, e disse-lhe isto no outro dia, não é uma situação de xenofobia, não tem a ver com isto. Tem a ver com uma questão de apoio social, de integração social, de serviços sociais, quer da Segurança Social, e o Governo tem aqui muita responsabilidade nisto. A Segurança Social tem muita responsabilidade nisto. Porque se é verdade que as pessoas vão ter filhos, estando aqui a viver há meia dúzia de tempo, nestas condições, se isto é verdade, isto é muito grave. O que é que eu pretendo fazer com isto? As Assembleias Municipais vão terminar, ou terminaram agora. Terminaram em julho. Eu estou a fazer, pode-me dizer, mas está a ser irresponsável a trazer isto a público sem ter as certezas das coisas. Não. O que eu estou a fazer com isto é fazer um apelo lá em casa, quem vir isto, e que tem conhecimento, se tem conhecimento, e se tem provas concretas disto, que o denuncie ao PPM. Eu não vou identificar ninguém. O e-mail é simples, é ppmloures@gmail.com. Eu não vou, se quiserem criar e-mails, enviar, desde que enviem provas verdadeiras, porque o que eu pretendo fazer com isto é, eu neste momento tenho o disco disso, e por isso eu estou a dizer, a ser verdade. Mas já são demasiadas pessoas, já são de demasiados sítios, e cada vez mais gente a dizer isto. Por isso, quem lá em casa tiver mais provas, eu já tenho algumas coisas
que estou a recolher, outras que estou a aguardar. Quem tiver mais provas, que o entregue, porque assim que nós conseguirmos ter provas suficientes, que isto é verdade, e não é fácil obter estas provas, porque não há contratos, porque não há absolutamente nada, por isso isto vai muito à base da denúncia. Sim, mas há pessoas que estão nas casas que não deviam estar nessas casas. Existindo provas disto, o PPM vai entregar isto à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Eu não estou aqui, isto fique claro, eu não estou aqui a apontar o dedo e a dizer que o Bernardino Soares, ou o Sr. Vereador Gonçalo Queiroz, o Sr. Vereador e o Sr. Presidente, eu tenho diretamente para... têm responsabilidade, ou que são pessoas responsáveis no processo, que fique bem claro. Estou a dizer que a falta de organização no dia do incêndio, a ativação do plano de emergência, o desconhecimento do terreno, levantaram este assunto. Aquele incêndio levantou este assunto. E aquilo destapou o problema. E o problema é enorme, António. O problema é enorme. E isto tem que ser denunciado. Já recebi ameaças para estar calado, já recebi ameaças a dizer veja lá com quem é que se está a meter, atenção que a malta é complicada. Eu vou denunciar na mesma. Neste momento não é denúncia, neste momento é um alerta e a pedir a quem tiver conhecimento, seja naqueles bairros em concreto, seja em outro bairro qualquer, denuncie, não tenha medo. Nós não vamos identificar ninguém, por isso não há o perigo de, a determinada altura, o vizinho do lado dizer que sabe que foi o vizinho da frente. Nós não vamos denunciar ninguém, não vamos identificar ninguém. Nós iremos entregar, assim que tivermos documentos que comprovem, se existirem, e se isto for verdade, nós vamos entregar isto às autoridades competentes. Neste momento, eu puxar o assunto não é um princípio de irresponsabilidade, é um princípio de dizer às pessoas, se eu ouvi isto, eu tenho conhecimento disto, já são demasiados relatos. Se isto aconteceu, denunciem, não tenham problema, denunciem e ajudem-nos a ajudar-vos. Porque eu vou precisar dessas denúncias para poder, eu não quero brilhar com isto, para poder entregar isto a quem é competente e que possa fazer alguma coisa. Porque eu acredito, com as denúncias que tenho tido, se isto for verdade, nós estamos perante o maior escândalo da habitação social que alguma vez aconteceu em Portugal. E que isto tem responsabilidades criminais. Isto envolve muita coisa. A exemplo, é uma comparação que lhe pode parecer parva. A exemplo das touradas, nós não podemos continuar a dizer que somos a favor de uma coisa porque temos medo que a população depois nos tire votos. E na questão da habitação social, isto não tem que ser uma questão xenófoba. Isto não tem a ver com africanos, não tem a ver com indianos, isto não tem a ver com nada. Isto tem a ver com pessoas. E seja ela de que cor seja ela vinda de onde veio, se está cá, não pode viver nestas condições. Nem os que cá estão e que até nasceram cá, têm que sustentar redes criminosas, porque habitação social é dinheiro público. Nós não temos que sustentar ninguém através da criminalidade. Por isso a posição é apenas essa. Agradeço. Quem tiver mais dados sobre o assunto, que nos faça chegar, envie diretamente para a Loures TV ou diretamente para ppmloures@gmail.com. Se for através da mão do António Tavares também de certeza que fará chegar de imediato ao PPM todo este assunto. E espero daqui a 1 mês, 2 meses, estar a dizer olho, afinal, ainda bem que as minhas suspeitas eram todas infundadas e não existe absolutamente nada disto que eu estou a denunciar. De qualquer modo, era importante que os serviços municipais tivessem um inventário de quem é que deve estar em cada uma das frações. Eu acredito que os serviços da Câmara têm isso. Eu acredito é que já não coincidem com a realidade. Ok. Pois. Ok, Bruno Nunes. Obrigado.